Olá, fashionistas! Hoje eu tô aqui pra fazer um tutorial de maquiagem dessa maquiagem. É uma maquiagem muito fácil, muito simples de se fazer enquanto você tá viajando ou você não tem muito tempo e você quer tá bonita, tá? Então são olhos bem simples, bem práticos, usando quase nada de produto e uma boca forte pra marcar e ser diferente de um dia pro outro. Tá, então é bem rapidinho aquele pra você acordar, fazer a maquiagem rápido e já sair. No caso, eu já tô pronta pro meu dia de turismo. Vamos lá. Primeiro eu vou usar o Studio Scope de base. A minha cor é NW15. Eu passo primeiro na mão. Esse é o pincel que eu vou usar. Assim, já passei esse primer da Hourglass Mineral Primer Oil Free. Ele tem fator 15 de protetor solar, mas eu passo o protetor solar antes, né? Logo quando eu acordo, eu já passo um protetor solar 50 ou 60. Como é uma maquiagem que você vai usar o dia inteiro, não se deve passar uma base tão grossa, porque senão vai aparecer, né, de dia. E aí vai craquelar, vai ficar muito não natural. Então você passa uma camada média, depende da sua pele, né? No meu caso eu passo uma camada fina pra média. Essa não é a base mais fininha que eu tenho, mas eu já decidi usar essa. Mas depois de passar a base, eu gosto de já fazer os olhos, tá? Então primeiro eu vou começar iluminando a parte da sobrancelha. Eu não sei qual é essa cor, tá? Porque já tá apagada. Mas ela é assim, é um branquinho. Meio pelo lado, ele tem um brilhinho. Ele não é opaco, não. Passo bem aqui, ó. Tô olhando pra lá porque lá tá o espelho, tá? Gente, eu uso esse bem branquinho porque eu sou muito branca. Então, se você tem a pele mais morena e você achar que branco assim fica muito forte, você usa uma cor um pouquinho mais escura, tá? Então, eu vou usar essa paleta aqui que eu gostei bastante, da Jolie Jolie, não sei se é assim que você fala, mas Jolie Jolie, ela é Smoky Brown, ela é bem pequenininha, tá vendo? Ela é toda brilhante, não tem nada opaco, mas as cores eu acho que dá pra noite, dá pro dia. No caso, só vou usar duas pro dia, que são as cores mais clarinhas, que é essa e essa. Bem simples. Mas eu gostei bastante, ela vem com um espelhinho, é bem pequenininha, dá pra bolsa. E eu gostei de trazer. Então é ela que eu vou usar. Com o mesmo pincel, precisa de outro, vou passar essa cor aqui, que em mim fica basicamente só um cintilantezinho aqui na pálpebra móvel toda.
eu tenho essa parte próxima dos cílios um pouquinho mais escura que o resto. Então, normalmente eu capricho bem aqui se eu não for passar um delineado forte, tá? Então, depois de passar isso na pálpebra móvel toda, eu vou usar essa aqui, que é a de baixo. Ó, só no côncavo e um pouco acima do côncavo, porque ela é bem clarinha. Então, ela só vai dar um tchanzinho. Eu acho que se você tem a pele bem morena, essa cor aqui de repente só apareça o cintilante em você. Aí você vê uma outra cor dessa paleta pra fazer essa partezinha de fora. Mas se você é branquela, assim que nem eu, essas cores vão ser o suficiente. Pegar um pincel de esfumar, tá? Ele é bem fofinho. Pode ser qualquer um, eu uso esse porque é o mais fofinho que eu tenho. Dá uma esfumadazinha. Pra dar uma clareada e suavizar um pouquinho, principalmente essas bordas. Na verdade, assim, se você passar um rímel, se você é uma pessoa mais básica, já fica bonzinho. Mas eu gosto de escurecer um pouquinho mais. Então, eu vou usar essa cor aqui. Também não tem nome. É um marrom bem escuro, mate, opaco. E olha o que eu faço. Pego um pincel assim de cerdas retas. Não precisa ser assim, pode ser assim. Enfim, tanto faz. Vou pegar a cor e passar só aqui no cantinho. Não precisa ser certinho não, tá? Só assim, assim. E só do meio pro final. Volto com o pincel de esfumar. Vou esfumar bem aqui e aqui eu puxo um pouquinho pra cima. Vendo? Só deu uma escurecidazinha básica. Fazendo um degradê. Vou passar um pouquinho aqui embaixo. Bem de leve. Eu vou reforçar um pouquinho aqui, ó. Voltando com o pincel de esfumar. Pronto. Vou pegar o corretivo. Vou pegar o corretivo. O meu é o da MAC Studio Finish NW20. Sinceramente, eu gosto do mais claro. Eu tenho outros corretivos e eu acho que o meu tinha que ser o NW10, de repente, que eu vou testar. Mas o NW20 funciona, tá? Com o dedo mesmo.
Eu aproveito e corrijo onde eu sou mais vermelha. Que é aqui em volta do nariz. Meu queixo, eu tenho um queixo bem vermelho. Eu gosto de botar um pouco mais de quantidade aqui, porque meu olho é fundo, tá vendo? Pra ele dar uma clareada. Eu ver se dá a impressão de ir pra frente. E não aparece tão fundo o meu olho. Agora eu vou passar o rímel. Eu vou usar esse One by One da Maybelline. Eu acho ele nos meus olhos o mais natural que eu tenho. O resto fica muito pesado. Então, se você quer um olhar mais natural, eu prefiro ele. Então, que é o meu caso de hoje. Eu vou passar só em cima. Mas eu tenho cílios muito grandes, tá? Então, por isso que eu posso usar esses que não dão tanto volume ou aumentam. Não tem essa necessidade, ó. Por que eu não vou passar embaixo? Por conta de escorrer, tá? Então, como você vai estar andando o dia inteiro, passeando o dia inteiro, não é bom passar muito aqui, porque qualquer coisa que você mexer no olho vai escorrer, você vai ficar com aquela olheira de zumbi e vai ficar feio. Então, por isso que eu não tô passando nem lápis embaixo, nem nada que normalmente eu passo, que é pra não escorrer e não ter chance de no meio do seu passeio, na sua foto ficar horrorosa e você está horrorosa de maquiagem escorrida. Apesar de passar primer, ele escorre principalmente aqui em Portugal, que tá muito calor, muito mesmo. Mesmo o seu rímel sendo a prova d'água, tá? Que a prova d'água ainda pra você limpar, ainda é pior ainda, né? Tá, então esses os olhos são bem simples, tá? Aí a pele. Eu vou começar passando um pó. É um pó translúcido da MAC. Nesse caso, o meu é o da Julia Petit. Mas o da Julia Petit é um pó normal, translúcido, da MAC. Tá? Eu tenho um queixo... Meu queixo brilha muito. Primeira coisa que brilha na minha cara é o queixo. Então eu passo no queixo, na testa... Pronto. Aí eu vou passar esse bronzer. Ele é o Terracotta Four Season cor 2 da Guerlain. Isso, da Guerlain. Eu comprei aqui, tá? Foi uma das minhas compras. Se você viu o meu vídeo de compras, você vai ver. Ele é bem clarinho, tá? Então, se você não é branquela, ele não vai servir pra você. Porque pra mim já fica bem claro. Então, com esse pincelzinho aqui, passo em tudo. Veja onde é que é o buraco do meu rosto. E passo bem fraquinho nesse movimento. Porque bem fraco não é pra ficar muito marcado, né, gente? É só pra aparentar que seu rosto é mais fino. Aí tem uma coisa, esse meu lado é mais fino que esse, eu sou mais bochechuda desse lado. Inclusive a minha mãe sempre achou que eu tinha cachumba, porque um lado meu é mais gordinho que o outro. Então esse lado é bem facinho eu achar o buraco no rosto. Esse lado já não é. Se você tem esse problema, tenta ver o mesmo lugar.
Faz nesse movimento e esfuma bastante, que é para ficar menos forte. Vai ser só um detalhe. O blush, eu vou usar esse aqui da Panvel. Era a cor amêndoa. E é isso. Você passa bem por cima, tá? Da onde foi o seu bronzer. É na maçã do rosto. E aí ele vai se misturar com o bronzer. Então, tem gente que não gosta de passar o blush aqui. Eu gosto porque me dá uma cara de quem eu fui pro sol. Me queimei. Estou saudável e rosinha. Mas aí é de gosto de cada um. Você pode só fazer do jeito que eu tava, tá? Como é uma coisa de dia, você passar o dia na rua, eu prefiro esse ar mais de saudável. Estou rosinha, fui no sol, que eu não vou ao sol. Tá? Aí, batom. Eu não vou passar iluminador, porque iluminador eu acho que vai ficar muito pesado de dia, tá? Então eu não vou passar. Mas o batom. Batom é uma questão mais de gosto do que você quer, tá? Eu trouxe muitas cores pra viagem, porque o batom ele é o que vai marcar mais a sua maquiagem. Então você fazendo um olho básico tipo esse que eu fiz, o que vai marcar realmente é o batom. Então, ó, trouxe muitos batons. Eu gosto de batom com cor, tá? Se você gosta de uma coisa mais nude, também fica bom. Você vai ficar aquela cara de bonita, né? Não estou usando maquiagem. Se você gosta de batom forte, também pode. Como hoje eu tô de vermelho, vou passar um batom vermelho. Tá? Eu trouxe 3 batons vermelhos, todos da Kat Von D, o Everlasting, que é batons de alta duração, que eu também recomendo. Botei isso no blog, pra em viagem você levar só batons de alta duração, pra você não ficar no meio da viagem tendo que ficar passando batom o tempo todo. Então eu trouxe esses, pretendo comprar mais aqui, mas eu trouxe esses. Esse aqui é mate, tá? E esses dois, eles têm brilho. Inclusive, eles são muito parecidos. Esse aqui é um pouquinho mais escuro que esse. Então, eu vou passar esse. Outro problema, você vê, eu tenho um lábio muito fino, tá? Então, pra mim, a parte mais difícil de fazer a maquiagem é realmente a boca. Eu não posso ser que nem essas outras blogueiras que simplesmente vão e passam. Ai, borrei tudo. Que simplesmente vão e passam assim, louca. Então, o meu tempo de relaxar, respirar e fazer a maquiagem com calma é o batom. Tá? Então, vamos lá. O importante eu tenho um lado do lábio diferente do outro, tá? Então, eu também fico tentando fazer a coisa ficar mais simétrica possível. Esses batons são difíceis de tirar, tá? Então, logo quando você borrar, você já tenta limpar logo, antes que seja tarde demais.
eu pego o pincel de base e limpo aqui eu acho que eu sujei. Se for muito próximo da boca, eu recomendo você usar um pincel de corretivo. Pega o seu corretivo e limpa. Toma cuidado se você tem a pele sensível, porque você pode estar esfregando muito e tá vermelho não porque o batom tá borrado, e sim porque você tá esfregando sua pele. É isso. Espero que tenham gostado e se inscreve aqui no canal para ficar ligada em todos os vídeos que eu postar. E também se inscreve no newsletter do blog, tá? Para ficar ligada também tudo que eu posto no blog. E eu posto toda terça e sexta, tá? Terça é maquiagem, sexta são outras coisas. É isso. Beijo. Não custa nada.